Neste momento, convidamos o palestrante José Carlos Alves de Matos Sepúlveda da Fonseca. O senhor José Carlos Sepúlveda da Fonseca irá conferenciar a palestra Conservadorismo, Diálogo Pacato com as Verdadeiras Fibras da Alma Brasileira. Ele é português, radicado no Brasil há quase 4 décadas, é discípulo de Plínio Correia de Oliveira, analista político, palestrante, assessor do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, é membro do Instituto Plínio Correia de Oliveira, colabora com a revista Catolicismo, mantém o blog Radar da Mídia e é comentarista do programa de mesmo nome no portal Terça Livre. Bom dia a todos. Queria saudar, antes de tudo, a Direita Mato Grosso do Sul e o Instituto Iniciativa e, sobretudo, na figura aqui do meu caro Pietro, que eu conheço há vários anos, e que faz uma coisa que eu acho que poucas pessoas fazem no Brasil, que é reunir várias tendências dentro do conservadorismo para elas, digamos, numa troca de ideias, de enriquecer o campo conservador. Não sou um grande conhecedor do movimento conservador americano, mas foi o que deu força ao movimento conservador americano no tempo do Reagan, foi exatamente isso. Havia muitas correntes, ainda hoje existem, que nem concordam às vezes com tudo, mas elas colaboravam para fazer o campo conservador se prevalecer, não só na política, como em todos os campos da atividade da sociedade americana. Eu não tinha tido o prazer de conhecer pessoalmente o Adolfo e, bom, depois dessa verdadeira razia que ele fez aqui a respeito da economia, eu vou passar por um campo que é um pouco diferente desse, mas que acho que tem profundamente a ver com isso, com o que ele expôs aqui. Eu vou começar a minha palestra citando o Sun Tzu, né? É um pouco ousadia na frente de um general, mas espero que eu não falsifique o pensamento do Sun Tzu. Mas ele quando fala do planejamento da guerra, ele diz, uma das coisas que ele diz é o seguinte, que para vencer é preciso ter o direito moral e o senso das oportunidades. Não é só isso que ele diz outras coisas. Mas eu acho que esses 2 pontos são exatamente o que nós temos e que nós estamos vivenciando hoje em dia. Quando nós começamos aqui essa reunião, e a Raíssa fez a sua apresentação, e antes nós cantamos o hino nacional, eu pensei exatamente isso. Essa é a representação do nosso direito moral. É verdade que eu vou fazer aqui um desabafo, eu como monarquista espero que um dia tremule ali a bandeira com o brasão do Império, mas isso é uma coisa pessoal. Mas aquilo é o nosso direito moral. E o contrário disso é o que aconteceu há dias em Brasília, na UNB, quando aquela malta da esquerda içou uma bandeira e queimou a bandeira do Brasil. São 2 países. É um antipaís e é um país. Então, o que nós temos a nosso favor é isso, nós temos o direito moral, que ele põe como do valor para uma pessoa poder vencer a guerra. Nós temos esse senso da nação, temos esse senso do que é ser brasileiro. Eu digo isso, eu sou português, mas houve um escritor português que disse, um historiador português que disse o seguinte, o Brasil é o país onde Portugal se excedeu a si mesmo, né? Não se esqueçam que Portugal escolheu o Brasil para ter a sua capital. Talvez uma das coisas mais ousadas que houve na história. Houve um amigo carioca meu que disse o seguinte, nós conseguimos baralhar tudo, porque nós fomos a colónia, tínhamos a capital, portanto éramos a metrópole, éramos a colónia, éramos a metrópole. Mas é verdade que os portugueses tiveram essa visão de transferir a capital para aquilo que seria uma colónia, ou seja, não era uma colónia, era uma visão de longo alcance. Bem, esse senso do Brasil, eu acho que é o grande patrimônio que nós temos.
E, por exemplo, tudo que o Adolfo descreveu aqui, no fundo, alguém pode dizer, bom, mas é só economia. Não, não é. Isso é um anti-Brasil. A pessoa que vive assim, o sujeito que é empresário, e na segunda-feira acorda com mais 31 normas, isso é um anti-Brasil. E isso faz parte do projeto que está sendo imposto à nação. Eu vou aqui tentar, como disse, como eu fui apresentado aqui, eu sou discípulo de Plínio Corrêa de Oliveira, que é o fundador da TFP, que, além de ser um pensador, era um homem de ação. Não era um pensador apenas, era um homem que via a ação, planejou a ação, lutou por várias coisas, interferiu nos acontecimentos muitas vezes. E, lendo há uns dias atrás um artigo no Corriere della Sera, o jornal italiano, faço aqui um parênteses, quanta diferença, apesar dos pesares, com um jornalismo daquele nível, o nível do nosso jornalismo. Né? Quando eu li outro dia um jornalista da Folha comparando o Lula naquela paródia de missa, dizendo que ele era como Jesus Cristo na última ceia e que o PT está à espera da ressurreição do Lula. Pelo amor de Deus, quando um jornalista é capaz de escrever isso num jornal como a Folha de São Paulo, nós já chegamos assim, não sei aonde, né? Mas esse jornal italiano, na notícia que eles estavam dando, eles faziam uma longa digressão, o jornalista fazia uma longa digressão a respeito do seguinte: não entende a realidade deste momento quem não sabe olhar para a história. Não apenas a história remota, mas a história próxima. E essa é a visão que eu queria trazer aqui. É o seguinte, eu tenho lido muitas vezes, isso é corrente nos jornais, que nós estamos vivendo uma crise, para não ir mais para trás, da nova República. Outro dia, aquele José Roberto Guzzo escreveu um artigo dizendo o seguinte: nós não temos democracia, esqueçam isso, nós não temos democracia e nós estamos vivendo o fim da nova República. Isso aqui é o estertor final da nova República. Quando nós assistimos a um Supremo Tribunal Federal, onde um ministro, no seu voto, faz a defesa de um criminoso como o Palocci, como um grande homem do país, o que é preciso mais? O que é preciso mais? Quando o Supremo Tribunal Federal se acha no direito de invadir todas as instituições, de ultrapassar, de legislar, de fazer tudo o que ele quer, discricionariamente, ou então, como até o general acabou escrevendo uma carta ao ministro Gilmar Mendes, quem é o ministro Gilmar Mendes para vir atacar as Forças Armadas, que são homens honrados e que são, para muitas pessoas, um norte moral dentro desse caos que nós estamos vivendo. Quem é o ministro Gilmar Mendes para fazer isso? Mas nós estamos assim. Quer dizer, quando é que nós podemos imaginar um ministro supremo atacando um juiz? Onde é que está? Isso é destruição de qualquer instituição, isso é destruição do Estado. Bem, nós estamos vivendo isso como uma consequência, a meu ver. Essa consequência vem da abertura como ela foi interpretada. Quer dizer, um grupelho de gente que manipulou a política, manipulou eleições, porque é muito fácil entrar nas máquinas partidárias e influenciar eleições. Mas, e ao longo das décadas nós fomos vendo o seguinte: o país foi caminhando sempre para um projeto cada vez mais avesso ao sentimento nacional brasileiro, cada vez mais. E a culminância disso foi a própria Constituição. Nós temos uma Constituição que é uma aberração, porque é uma Constituição programática que visa transformar a sociedade e o indivíduo. Eu não sei se você concorda com isso ou não, mas essa crise toda econômica está, em boa medida, baseada na Constituição, que é uma Constituição que é adversária dos empresários, é adversária dos produtores rurais, é adversária da propriedade. Bom, para não falar depois no campo moral, da destruição da família e de tudo mais. Bom, isso é uma Constituição programática que foi imposta ao país por gente que manipulou. Vão estudar o que foi a Constituição. Uma votação completamente sem representatividade, uma campanha eleitoral que não tinha
não tinha debate público, não tinha debate ideológico, e depois aquelas máquinas políticas acabaram impondo ao país, houve alguns retrocessos, é verdade, mas acabaram por impor ao país um texto constitucional completamente avesso à nossa mentalidade. Porque o brasileiro, agora não estou falando aqui em doutrinas, estou falando em sentimentos, em percepções, em mentalidades. O brasileiro é essencialmente conservador, seja ele um pouquinho mais para o centro-direita, seja um pouco mais para o centro-esquerda, mas essencialmente a mentalidade do brasileiro é conservadora. Bom, o que é que nós fomos assistindo nessas décadas? As pessoas, isso é uma coisa interessante, eu, por exemplo, uma das coisas que me fascina viajar pelo Brasil é que quando a gente vai para qualquer lugar longe de Brasília, a gente vê o seguinte: Brasília não existe. Brasília é uma invenção. Eles vivem num mundo da fantasia. E, na realidade, as realidades locais são vivas e as pessoas estão ali se esforçando para lutar contra uma máquina que vem a toda hora tentar abocanhá-las. E eu acho que isso foi uma das salvações do Brasil. E eles não conseguiram penetrar e transformar as mentalidades locais e destruí-las para fazer uma hegemonia. Não conseguiram. Conseguiram a máquina pública, mas isso é diferente de pegar as mentalidades. Bom, nessas décadas que nós estamos vivendo, o país foi cada vez mais ficando longe dos seus ideais, dos seus valores. E a meu ver, há um equívoco, inclusive de pessoas do campo conservador, de acharem que, por vezes, o silêncio ou a inércia não é uma espécie de desinteresse das pessoas. Eu já acho outra coisa. Eu acho o seguinte: muitas vezes a inércia e o silêncio é fruto de um descontentamento que não sabe chegar à expressão de si mesmo. Não pode chegar porque as pessoas que deviam representar esse descontentamento também não o representam. Mas nós vamos vendo o quê? Nós vamos vendo cada vez mais a máquina oficial do Estado se separar do país. E o que eu acho que nós vivemos hoje, ontem, ao ler a carta do general dirigida ao ministro Gilmar Mendes, o que eu achei ali muito bem observado é o seguinte: nós estamos na borda de uma ruptura, mas não é uma ruptura de violência, não, é uma ruptura. O Dr. Plínio fala nisso no livro que ele escreveu sobre a Constituinte. Se o país mantiver esse rumo, a uma certa altura, a massa da nação vai sair do Estado. E o Estado vai ficar vivendo para si mesmo. E a massa da nação sai dele. E nós estamos vivendo isso. Eu acho que o sentido mais profundo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina com o Lula foi isso. Não havia movimentos, não havia nada. Foram populações que se reuniram e expulsaram uma pessoa dali. Ora, por que é que isso aconteceu? Aconteceu por um certo senso do local. Nós somos gaúchos, nós somos paranaenses, nós somos de Santa Catarina, nós não queremos esse sujeito aqui. Mas nós não queremos o quê? Nós não queremos esse anti-Brasil aqui. No fundo é isso. E uma coisa que eu acho interessante, e acho das coisas mais preciosas nessa situação toda, é que, apesar de haver muita indignação, as pessoas não perdem a cabeça. É verdade que no Rio Grande do Sul houve até relho no lombo bem dado, não é? Mas, digamos, foi tudo na medida. Foi tudo na medida. O ovo não foi... Quer dizer, houve indignação forte, mas não houve aquela violência translocada e que perde a cabeça. Isso é um grande dom. Isso é um grande dom. E isso mostra o rompimento que nós estamos tendo. E por isso é que hoje de manhã nós estamos aqui conversando, o Luiz, o Pietro, das mil máquinas que eles têm, seja nos municípios, seja nos estados, de impor essa lei, de impor aquela outra. É verdade, eles têm tudo isso. Mas quando a população se dá conta de que ela é vítima de uma legislação que ela desconhece, é vítima de doutrinações que ela não quer. Isso tudo vai gerar o quê? Vai gerar uma insatisfação de base, fundamental,
E eu acho que essa é a grande oportunidade. Eu acho que aqui exatamente está a segunda parte da minha exposição. Essa é a grande oportunidade. Mas, por exemplo, eu sei que às vezes falo disso nas minhas palestras, mas eu gosto de insistir sobre isso. Nós, talvez, não tenhamos dado toda a dimensão às grandes manifestações que houve no país. Por quê? Eu, por exemplo, evidentemente, não sou omnipresente, né? E só o Estado, né? E no Brasil. Mas eu tive um campo de observação bom que foi São Paulo. Eu fui a todas as manifestações de São Paulo. E num campo onde tem 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão, você pode observar muito, mas muito. E eu fazia questão de ir para as manifestações absolutamente sozinho, para poder observar e não ter que ficar com outros, etc., e poder observar as pessoas, ouvir as conversas e tal. O que é que se notava ali? Muitas pessoas nunca tinham ido a uma manifestação, não sabiam o que era isso. E quando, por exemplo, se subia as ruas para chegar à Paulista e já pessoas estavam voltando da manifestação, uma das coisas que a gente ouvia nas ruas era o seguinte: eu cumpri o meu dever. Mas o dever do quê? Dever para quem? No fundo era o dever para uma coisa que é o Brasil. Por isso é que eu acho que a dimensão daquelas manifestações, quem diz que aquelas manifestações foram contra a corrupção, desculpe, mas é um falseamento da realidade. Não acredito que o slogan que mais pegou, a nossa bandeira jamais será vermelha, tenha a ver só com corrupção. Tem a ver com o entendimento do que nós cantamos aqui. Nós queremos um Brasil que não é vermelho. E isso as pessoas não... Se nós formos perguntar para a pessoa não sabe nada de ideologia, mas ela sabe isso. Eu não quero que o meu país seja vermelho, que a nossa bandeira seja vermelha. Depois outros diziam: eu quero o meu país de volta. Ou seja, o Brasil está sendo roubado das pessoas. E era esse o sentimento que havia naquelas manifestações. Ora, essas pessoas viviam como que isoladas no seu mundo. Elas achavam o seguinte: eu não concordo com tudo que está acontecendo, mas eu não tenho ninguém a quem me comunicar. Porque não consigo. De repente, elas viram uma janela se abrir e disseram o seguinte: não, há milhões de pessoas como eu no Brasil. Então vamos às ruas e vamos mostrar quem nós somos. Por isso a minha leitura dos acontecimentos é o seguinte: o mundo oficial, ele está tentando navegar num mar que ele não está conseguindo interpretar. A toda hora nós ouvimos o seguinte: tem as gravações, né? Não, vamos fazer o seguinte: fazemos o impeachment, pomos a Dilma para fora, depois fazemos um acordo, está tudo resolvido. Não está dando certo. O Lula está na cadeia e não devia estar. Não devia estar. Quer dizer, aquilo que as pessoas, como ela dizia, isso não vai dar em nada, não deu. Deu. Está dando. Eu acho que o próprio Supremo está vendo o mundo perigosíssimo que ele está criando e o caminho perigosíssimo que ele está criando para o país. Eu dou aqui uma imagem que talvez não seja muito própria, mas no século XIX, nas minas inglesas, quando não havia nada dessas coisas todas dos maquinários modernos, entravam os cavalos para as minas e ficavam ali dias e dias no escuro, trabalhando no escuro. E quando eles voltavam para fora, depois de terem passado dias e dias, os cavalos pulavam de alegria, se espojavam, etc. Isso é o que aconteceu com muitas pessoas. Elas viviam no escuro de um Estado que as oprime e de um mundo oficial que não as representa, e elas encontraram um canal para se manifestarem. Agora, qual é que é, digamos assim, a minha preocupação, e nós ontem conversávamos isso no almoço, é que, historicamente, os movimentos conservadores e a direita, na história, muitas vezes não sabem aproveitar o momento, não sabem aproveitar as circunstâncias históricas. E nós precisamos ver o seguinte: nós precisamos conversar com esse grande centro que constitui essa massa da opinião pública nacional, e não falar só para uma militância, que é a parte dinâmica de um movimento.
Mas nós não podemos falar só para isso. Nós temos que expor esse é um fato concreto que é preciso expor. Olha, a economia está assim, você está sofrendo por causa disso. Essas coisas todas precisam ser faladas com amenidade, precisa entrar em consonância com esse espírito, não é? E por isso é que me pareceu que o tweet do general Vilas Boas, ele teve algo de altamente psicológico, além do lado político, mas teve o lado psicológico. Quando ele falou das pessoas de bem, ele se dirigiu para um mundo que é o seguinte: o Brasil de bem. Eu não estou aqui fazendo... Ele não estava fazendo bravata, não estava fazendo nada. Ele estava apenas dizendo o seguinte: nós comungamos desse desejo de que o Brasil seja o outro. Nós, as pessoas de bem, comungamos disso. Então, a meu ver, nós precisávamos, o movimento conservador precisava se aprofundar nos temas, não é? Dos temas da realidade. Por exemplo, um setor do país que é completamente votado ao desprezo é o setor da agropecuária. Ora, eles são os grandes benfeitores do país. Esse era todo um mundo que precisava ser revalorizado diante do Brasil, não é apenas do ponto de vista político, mas não, eles são, digamos, a alma pulsante do Brasil, em muitas coisas, não apenas na produção, mas na própria realidade local, etc. Estou falando deles como exemplo, mas muitas outras coisas, por exemplo, essa luta toda contra a doutrinação nas escolas, isso é fundamental. Porque não é o problema de chegar lá e dizer isso aqui é ideologia, isso aqui não é ideologia. Não, é dizer o seguinte para o pai ou para a mãe que está vendo seu filho sendo completamente destroçado por uma máquina, dizer o seguinte: não, isso, nós temos que nos erguer e nos levantar contra tudo isso. Eu vou aqui encerrando as minhas considerações com a seguinte perspectiva. Evidentemente, é importante atuar na política, mas nós não podemos ter ilusão de que a política encerra tudo. E basta ver o movimento conservador americano. Eles conseguiram pôr presidentes porque eles continuaram a ter força enquanto movimentos da sociedade, enquanto representações da sociedade. Ou seja, não nos iludamos que é só na política. A política tem que ser apoiada por esses movimentos e nós temos que continuar a ter força e continuar a ir para a frente. Eu acho que uma das piores coisas que acontecem com os movimentos, não estou dizendo aqui movimentos como direita, não estou dizendo que os movimentos da opinião pública, com as manifestações da opinião pública, é que quando nós passamos um perigo e ultrapassamos um perigo, a tendência que nós temos é esquecer aquele perigo e continuar uma vida normal. Não, os nossos perigos não acabaram. Enquanto nós não mudarmos em profundidade o país, eles não acabaram. E nós precisamos fazer isso em todos os campos. Então, por isso é que eu dou mais uma vez os parabéns aqui ao Pietro por tomar iniciativas como essa. Nós precisamos atuar em todos os campos, do campo intelectual, no campo, em todos os campos, e nessa atuação de impregnar as pessoas, conversar, usar. Eu tenho a impressão de que hoje há eu até coleciono um pouco isso, declarações de jornalistas, de intelectuais contra as redes sociais. Não sei se viram que as redes sociais eram maravilhosas quando era a Primavera Árabe. Ninguém sabia o que era a Primavera Árabe, mas as redes sociais, nossa, a revolução que nasceu nas redes sociais. Agora as redes sociais são de trogloditas. Como as redes sociais começaram a dar oportunidade a muitas pessoas se manifestarem, debaterem, etc., agora todo mundo que fala nas redes sociais é um troglodita. Troglodita, um selvagem, um não sei quanto. Bom, mas espera aí. Era lindo quando o Obama foi eleito com as redes sociais. Mas agora já não é bonito, porque agora são todos trogloditas. Então, nós temos uma oportunidade
Eu sempre digo isso. A pessoa diz, mas eu tenho um blog e tem 100 pessoas que viram. Sim, mas você consegue falar com 100 pessoas por dia? Não consegue. Saia na rua, fala com 100 pessoas. Não fala. Então, se você conseguir 100 pessoas que ouvem a sua palavra, é importantíssimo. E não se esqueçam de uma coisa. Muitas vezes, há pessoas que estão à espera que o outro fale para elas se engajarem e se lançarem. E é isso que nós vemos aqui, por exemplo, de um encontro de conservadores que cada vez aumenta mais. Então, eu encerro por aqui as minhas palavras e termino. O João Neves, servidor público, ele pergunta o seguinte: como seria possível fazer o conservadorismo ser aplicado no dia a dia das pessoas, na medida em que a cultura vigente é totalmente o contrário? Eu respondo da seguinte maneira. O que é a cultura do conservadorismo? É o senso natural das coisas. Você não precisa dar uma doutrina para a pessoa. Se você for defender a família para uma pessoa, ou se for defender a propriedade, não precisa dar uma doutrina. É falar com a pessoa sobre aquilo que ela acha que é o melhor. Eu lhes digo uma coisa. É verdade que nós temos numa contracultura tremenda, as televisões, as novelas, mas a maior parte das pessoas não aceita aquilo como natural. A maior parte... Como é que nós vemos novelas de televisões como a Globo caírem a pique na sua audiência? É porque a maioria da população não aceita aquilo. Mas ela não aceita aquilo o quê? Por uma doutrina? Não, por um viver de valores. Então, se nós soubermos falar para esses valores... Isso é difundir o conservadorismo, defender valores morais, defender, por exemplo, ética, defender o contrário do que a gente vê na política, da corrupção, etc. Tudo isso, defender coisas como o Adolfo defendeu aqui, de uma economia mais livre, de que as pessoas possam ter, o sujeito possa ter a sua coisinha e começar a trabalhar, fazer um negocinho, ganhar um dinheiro. Não, ele está lá no dia seguinte, já está sendo massacrado pela Justiça do Trabalho, por isso. Isso é defender os valores, é difundir os valores conservadores sem necessidade de ficar difundindo uma doutrina. É o que me parece a mim. O Fábio Luiz, arquiteto, ele pergunta o seguinte: como o senhor avalia a participação dos movimentos e a partidarização que alguns estão seguindo para a conscientização política no país? Olha, eu acho o seguinte, quer dizer, não quero me meter aqui em seara alheia, porque eu também não faço parte de nenhum movimento e não quero... O que eu tenho a impressão é o seguinte: o que aconteceu no Brasil extrapola de muito os movimentos. Agora, qual é a importância dos movimentos? É que os movimentos têm uma capacidade de tentar dirigir aquilo que aconteceu no Brasil para certos pontos de vista. E nós estamos vendo que muitos estão entrando na política. Eu, sinceramente, acho que certos movimentos vão perder um pouco de importância com essa só entrada na política. Se eles permanecessem com uma influência mais vasta, talvez tivessem mais influência na sociedade. Agora, que isso é altamente positivo, porque pela primeira vez nós vemos pessoas que estavam completamente de fora dizer o seguinte: não, eu estou aqui e eu quero ser, como o Adolfo disse, esperemos que o general seja governador de Brasília. Pronto, isso já seria uma grande coisa, uma grande mudança neste quadro todo. Agora, eu acho, portanto, importante, mas eu chamaria a atenção o seguinte: não percam a dinâmica dos movimentos, porque os movimentos acabam tendo um alcance na sociedade que depois, muitas vezes, as máquinas políticas trituram e fazem perder a expressão. O Adriano Henrique Raspini, pronuncia?
Raspini. Ele pergunta: o senhor acredita que a Santa Igreja tem uma grande parcela de culpa pela convulsão social brasileira? E o que a Santa Igreja, se a Santa Igreja possui poder para a redenção, né? Olha, aqui você tocou num ponto que é extremamente importante. Por quê? A esquerda, na realidade, no Brasil, qual é o discurso da esquerda? Se nós fôssemos resumir assim um discurso da esquerda, seria o seguinte: é o discurso do ódio. É o discurso do ódio interclassista, é o discurso do ódio interracial, é o discurso do ódio em tudo. Ora, se há povo que é avesso a essa mentalidade, é o brasileiro. Eu falo como português porque nós também somos assim. Nós gostamos de resolver os problemas pela boa, não gostamos... exatamente, não... Esse discurso do ódio é um discurso que é avesso à mentalidade brasileira. O que é que a esquerda percebeu? Ou a esquerda se infiltrava nos meios católicos, onde eles poderiam difundir as doutrinas deles, aproveitando-se da confiança que a Igreja tinha das pessoas, e foi isso que aconteceu, décadas e décadas. Eu disse outro dia no programa que eu faço, quem foi preso com o Lula foi a teologia da libertação, não foi só o Lula. O Lula é um fruto da teologia da libertação. Ele é essencialmente isso. Esqueçam, pode ser sindicato, pode ser isso, pode ser corrente trotskista. Ele é um fruto da teologia da libertação. Dom Angélico Sandro Bernardino, que estava ali ao lado dele, foi o homem que o fez no ABC. Era o bispo que fez o Lula no ABC. Portanto, era um fim de um ciclo mesmo. Então, esse problema existiu. Quer dizer, em boa medida... O que aconteceu no Brasil foi que eles, infiltrando com a teologia de libertação, com tudo isso, com as práticas litúrgicas, etc., dentro da Igreja Católica, eles foram conseguindo levar muita gente para uma posição que a pessoa não percebia que estava sendo levada para isso, mas estava sendo levada. Agora, o que é que se nota? Paralelamente ao que acontece na sociedade, existe também um movimento dentro da Igreja. E você vê um ressurgir. Eu li outro dia um artigo da Unicinos, com os super progressistas lá do Rio Grande do Sul. O que é que eles diziam? Não, nós estamos assustados, porque dentro da Igreja está cheio de jovens que estão rumando no sentido contrário ao que nós nos dedicamos durante décadas e décadas para impor à Igreja. Então, para mim, é um movimento paralelo. E não é só paralelo, é um movimento que se entrecruza tanto na sociedade civil como na Igreja. Estou falando aqui da Igreja, você perguntou da Igreja, que está havendo isso, ou seja, os clérigos, por exemplo, como Dom Angélico Sandro Bernardino, hoje ele não arrasta ninguém. Hoje ele não arrasta ninguém. Na época das greves do ABC, eles tinham uma grande impronta sobre muito o público católico. Hoje, eles estão muito diminuídos na sua ofensiva. Tanto que a CNBB estava apavorada aí, outro dia, com os vídeos do Bernardo Kusser, etc. Por quê? Porque as pessoas veem aquilo e não concordam com aquilo. Então, o que me parece que está acontecendo é um movimento que é, digamos, sincronizado nesse sentido. Ao mesmo tempo do que acontece na sociedade. Eu não soube responder a pergunta da China, o senhor saberia? Isso é que é jogar na fogueira, né? Sim. Olha, eu vou me permitir aqui, dar uma opinião que é o seguinte. Primeiro, uma coisa que eu não entendo é o seguinte: como é que nós falamos de privatizações e nós chamamos um Estado para participar da privatização? Quer dizer, então nós tiramos do nosso Estado e damos para um outro Estado, que é o Estado chinês. Bom, se o que eu estiver dizendo não estiver correto, você me corrija. Certo. Mas outro aspecto, as regras, ainda outro dia o Delfim falou disso, e eu já tinha lido isso em jornais do Financial Times e tal.
usam regras absolutamente draconianas. Quando uma empresa estrangeira vai para lá, ela tem que se aliar com um chinês, né, que é comandado pelo Estado, e os segredos industriais têm que ser entregues. Isso é impensável, quer dizer. Então, eu sou contra essa presença da China pelo seguinte: eu acho que geopoliticamente a China está trazendo um perigo, porque eu não acredito que uma potência estrangeira acabe ficando nas suas mãos com setores estratégicos de um outro país e não acabe sendo um perigo para outro país. Eu não entendo isso, quer dizer, não sou geoestratega, não sou militar, etc., mas eu acho que isso é um perigo ter isso. Depois o seguinte, leiam aí, não sei se percebem que o Brasil está completamente isolado pelos Estados Unidos diplomaticamente. Ainda outro dia saiu um artigo dizendo o seguinte: por que é que o Brasil está sendo isolado pelos Estados Unidos? Por causa da grande presença da China aqui. Então, eu creio que a China, ela tornou-se um perigo. Toda a esperança que todo mundo tinha, que a economia de mercado na China abriria uma liberalização política, foi desmentida. Nós temos agora o último congresso do Partido Comunista, em que eles afirmam que é preciso mais poder para o Partido Comunista, mais dominação da sociedade. Então, isso foi uma ficção, a meu ver foi uma ficção, e nós temos realmente uma concepção, digamos, estatista sendo introduzida no Brasil. Não sei se você se lembra que a Dilma, a um certo momento, fez um discurso, pouca gente, bom, também era difícil prestar atenção nos discursos da Dilma, né? Mas ela fez um discurso altamente perigoso quando ela disse o seguinte: o nosso sonho é que o investimento brasileiro no exterior seja comandado pelo Estado. Nós vamos dizer à empresa que deve investir no exterior. Ora, isso é o comunismo chinês, é isso, né? Quem é que manda tal empresa vir para aqui? É o Comitê Central do Partido Comunista, não é nem o ministro da Economia da China, é o Comitê Central que dirige tudo isso. Então, eu acho altamente perigoso, eu pessoalmente acho altamente perigoso. Agora, vou lhe dar mais um exemplo. Outro dia, eu até escrevi um relatório, uma vez, até foi para o general Vilas Boas, enquanto ele estava lá no Sul, a respeito da presença da China, das coisas que estavam acontecendo no Brasil, por um grande amigo dele, que me pediu isso e eu fiz. O que é que nós vamos vendo? Nós vamos vendo uma presença cada vez maior. Há dois dados que me parecem extremamente perigosos. Está sendo votado, ou já foi votado, ou vai ser votado, a lei que permite o acesso de terras a estrangeiros. Ora, quando a China começar a comprar terras no Brasil, eles podem alterar o mercado. Imagino que os chineses começam a comprar terras para produzir soja. E alguém diz: mas eles vão empregar brasileiros. Não. Sabe por quê? Vejam o voto do Supremo Tribunal Federal sobre a questão dos médicos cubanos. Qual foi a votação que houve no Supremo Tribunal Federal? Eles diziam o seguinte: bom, como é que esses médicos cubanos estão aqui e não há legislação trabalhista, não se respeita nada? É um caso excepcional de um acordo bilateral. Bom, isso abre a porta para um acordo bilateral com a China que traga trabalhadores chineses para cá. Então, o seguinte: quando os chineses começarem a produzir a própria soja, onde é que os brasileiros vão ficar? É uma pergunta que eu faço. Eu não sei se as coisas funcionam bem assim, mas é uma pergunta que eu me faço. Quer dizer, quando eles tiverem, empresas chinesas tiverem grandes quantidades de terra e começarem a produzir, eles não vão alterar o mercado, eles não vão, se eles trouxerem, sobretudo se eles trouxerem chineses para trabalhar aqui. Quer dizer, eu realmente vejo com uma preocupação muito grande essa presença da China. É uma posição pessoal. Eu vou fugir da regra, porque a regra é que eu não tinha que falar agora, né? Mas eu ouvindo esse assunto da China, o que me vem à mente é que a ameaça não é a China. A China não é ameaça para o Brasil. A China é um investidor. Dentro do pensamento liberal, nós precisamos de investimento no Brasil. A China quer investir no Brasil. Então, qual é a ameaça? A ameaça somos nós mesmos.
A ameaça é a maneira como nós vamos fazer esse acordo com a China. Que esse acordo, o dono do Brasil, somos nós. Nós vamos negociar com a China o interesse do Brasil. Se o interesse do Brasil estiver acima de tudo, nós vamos levar vantagem sobre a China. Agora, se nós vamos discutir esse assunto com a China em desigualdade de condições, ou achando que eles são melhores, ou imaginando que eles podem nos dominar, então o grande problema do Brasil não é a China. O problema somos nós mesmos. Porque nós é que temos que saber o valor que temos e negociar isso com eles, com soberania e de acordo com o interesse. Nós é que temos que levar a grande vantagem e não fazer... Então, tem uma história de se o bom negócio é o que é bom dos dois lados. Tudo bem, mas o ideal é que seja bom, melhor para nós. É isso que tem que ser. Não ficar preocupado com a China. Se fosse com os Estados Unidos, nós íamos ter medo também. O importante é ver gente para cá, investir nos nossos interesses. É isso. General, eu responderia o seguinte, a solução está aqui no que ele disse. Vamos, então, nós investir no Brasil. Os brasileiros, vamos fazer um projeto em que nós não precisamos de investimento desses, mas deixem os brasileiros investir no Brasil. Foi o que ele disse, os brasileiros não podem investir no Brasil. Quer dizer, os brasileiros estão coartados. Digamos assim, quanta força vital haveria se abrissem totalmente, se desregulasse a economia, se abrisse a economia para... Desculpa aqui, eu vou... Assim, mas a verdade é o seguinte, eu não entendo esse assunto, porque peço 1000 desculpas a todos, realmente não sei. Eu sei economia, mas essa não é uma questão econômica. Agora, o general pegou o microfone, não deveria. Meu amigo, não é porque você é meu amigo que você vai fazer discurso fácil e bater palma. Vamos colocar pingos nos is, general. Você é governador de Brasília. Você vai privatizar a SEB, a Companhia Energética de Brasília. Você aceita empresas chinesas participando? Acho que essa é a pergunta que você está fazendo. E eu gostaria de saber a respeito. Eu realmente não sei, uma pergunta, não sei. Não, eu já respondi. Não. Quem é que vai fazer o contrato? Sou eu? Então eu vou fazer o contrato. Vai ser bom para mim, bom para o Distrito Federal e não para a China. Essa é a diferença. Eu não tenho que negociar com quem quer que seja em desigualdade de condições. A desigualdade é a meu favor. Quem é que é o dono da SEB? É o Distrito Federal. O Distrito Federal vai negociar a SEB e vai negociar a inferioridade de condições só se eu não tiver patriotismo, se eu não pensar no meu país, no que é meu. Então, esse é o pensamento. Eu estou dizendo isso. Não é o problema de negociar com a China. O problema não é a China. O problema somos nós que vamos fazer negócio com a China de calça riada. E o brasileiro tem que se colocar no seu lugar. Por que eu não penso que eu sou melhor do que a China? Eu acho que sou melhor do que qualquer chinês, porque eu sou brasileiro. É assim que nós temos que pensar. Eu não tenho medo de negociar com a China, com os Estados Unidos, porque eu sei qual é o interesse do Brasil. E se o interesse do Brasil foi atendido, pode vir chinês, russo, quem quiser, mas vai atender o interesse do Brasil. Só isso. Esse é o meu pensamento. Obrigado. Desculpa.